Salve Corinthians! Tudo certo com vocês? Petimão na área trazendo mais um vídeo sobre o meu, o seu, o nosso Coringão. Eu só tenho duas palavras para dizer para vocês: Renato Augusto. É isso define. Em jogo disputadíssimo, a estrela de Renato Augusto brilha e Coringão consegue a vantagem no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil em cima do Tricas. Antes de começar o vídeo, quero pedir para que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, pois fazendo isso você me ajuda muito e mostra para o YouTube que meu conteúdo é relevante para todos os corintianos também, certo? E aí, bora falar dessa gigantesca vitória do Corinthians na raça? Bora! Então chega de enrolação e vamos pro vídeo. Na última terça, o Corinthians recebeu o São Paulo na Neoquímica Arena pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil 2023. Esse confronto já ocorreu uma vez, o ano foi 2002 e o Corinthians conseguiu a classificação para a final. E nesse ano o Corinthians foi campeão, conseguiu o seu bicampeonato da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Corinthians ganhou de 2-0. No jogo de volta, o Corinthians perdeu de 2-1, só que 2 mais 1 é 3. Tivemos a vantagem, conseguimos a classificação para a final. Nesse jogo de hoje, o Corinthians conseguiu a vantagem de 2-1. E agora só nos resta torcer para que no jogo de volta o Corinthians mantenha o padrão, consiga a classificação e leve o Timão para mais uma final, que será a nossa 8ª final de Copa do Brasil, se Deus quiser. E agora a gente tem que conquistar o nosso tetra, né? Se a gente conseguir passar do São Paulo no jogo de volta e chegar na final, a gente conseguir ganhar, o Corinthians conquista seu tetracampeonato da Copa do Brasil. Tá na hora, nosso último título foi em 2009. O jogo começou bem difícil, bem truncado. O Corinthians tentou uma pressão inicial, mas não conseguiu. Daqui a pouco o São Paulo começou a equilibrar mais as ações. No final do primeiro tempo, o São Paulo tinha mais posse de bola, estava com 61% de posse de bola, enquanto o Corinthians tinha 39%. O São Paulo tinha 9 finalizações, enquanto o Corinthians tinha 3. E para mim isso é inadmissível, isso é absurdo. A gente está jogando dentro de casa, a obrigação é nossa de pressionar os caras, de ir para cima, de buscar a vitória a todo instante. Só que o nosso meio-campo era inexistente. Juan Oliveira, muito escondido. O Fausto Vera fazendo uma temporada tenebrosa. Ele faz um jogo bom e 2, 3, 4, 5 ruins. Fausto Vera está muito abaixo do cara que foi contratado ano passado, que se esforçou ano passado nas mãos do Vitor Pereira. Parece que a doença do fracasso de alguns jogadores, de alguns medalhões fracassados que estão no elenco, já passaram para o nosso cabeça quadrada. Tá muito mal. O Maicon, para mim, foi um dos melhores jogadores do Corinthians no primeiro tempo, por incrível que pareça. Mas mais na função defensiva do que na função ofensiva, não conseguia avançar tanto. Renato Augusto ficou muito isolado, né? Isolado muito pelo lado esquerdo ali, quando ele caía para o meio, tentava alguma coisa, só que mesmo assim, com o Yuri muito plantado lá na frente e o Guedes muito aberto no lado esquerdo, tendo que voltar às vezes para poder cobrir o Fábio Santos, que não deveria ser nem opção como reserva no Corinthians, nem ele, nem o Gil. O Guedes ficou muito isolado, caía muito para o lado esquerdo para poder cobrir as deficiências do Fábio Santos e acabou que a gente não tinha escape pelos lados, né? Jogando num 4-4-2, num sistema losango, só que acabava ficando aberto às vezes o Juan Oliveira aberto mais pela direita e o Renato mais aberto pela esquerda, acabava que os dois ficavam muito isolados e a gente tinha um buraco no meio campo, porque nem o Fausto Vera e nem o Maicon preenchiam esse espaço vazio para poder tentar distribuir a bola para os nossos dois meias que estavam abertos pelos lados, para poderem buscar o Yuri e o Guedes. Foi bem feio o primeiro tempo, né? Para mim foi um primeiro tempo muito abaixo do que a gente esperava jogando dentro de casa. O São Paulo conseguiu ter uma postura defensiva boa, conseguiu ter boas chegadas ofensivas também. O Arboleda teve uma chance numa cabeçada que a bola passou muito próxima da trave. Então,
Para mim, o primeiro tempo foi um primeiro tempo muito ruim pro Corinthians. Pro Corinthians e do Corinthians, né? Mas, logo no começo do segundo tempo, se eu não me engano, aos 2 minutos, Renato Augusto, o nosso craque, o nosso gênio, o nosso camisa 8 sagrado, conseguiu abrir o placar para o Corinthians. 1-0 num chute de fora da área, numa bola ajeitada pelo Maicon. O Maicon estava bem na entrada da área, rolou a bola, Renato Augusto deu aquela chapada dele que ele de sempre, venceu o goleiro Rafael do São Paulo, 1-0 pro Timão. Mas, sabe como é que é, né, fiel? Para corintiano nada é fácil. Logo após, aquele otário, aquele babaca do Luciano, chutou uma bola de fora da área e ele contou mais com a sorte do que com o talento. A bola bateu na trave e bateu no pé do Cássio. Daí o babaca comemorou tanto um gol que nem foi dele, porque se eu não me engano, o juiz deu como gol contra do Cássio, porque a bola bateu no pé dele e entrou. Daí o otário, na hora de comemorar o gol, foi lá, chutou a bandeira do Corinthians, comemorou na frente da torcida, e depois chegou na entrevista no final do jogo: que o futebol tá muito chato, a gente não pode comemorar mais o gol, eu só tinha torcida do Corinthians, eu ia comemorar onde? Irmão, comemora junto com seus parceiros do seu time lá no seu banco, seu otário do caramba. Você acha que é o quê? Que é bagunça? Você não é ninguém, você é um bosta, nunca conquistou nada, você não é ninguém na fila do pão, irmão. Se põe no seu lugar, Corinthians é muito maior do que você, baixa a bolinha porque você não é nada não, certo, seu Jão? Otário. Enfim, desculpa pelo desabafo. Mas é isso, pra mim o Luciano é um babaca, um otário. Corinthians continuou naquela, o jogo voltou a ser um jogo muito de intermediárias, não passava ali do meio campo. São Paulo tinha algumas chegadas um pouco mais perigosas. Com a entrada do Adson, o time melhorou um pouco, foi um pouco mais ofensivo, né? Conseguiu ter algumas escapadas ali. O Adson entrou e melhorou a dinâmica do meio campo do Corinthians, apesar dele errar muito passe, mas ele ajudou um pouco mais na defesa, auxiliou mais o Fagner, conseguiu desafogar um pouco o meio campo ali, só que mesmo assim nada estava dando certo, até que, com quase 40 minutos do segundo tempo, o Murilo, num lançamento sensacional, encontrou quem? Renato Augusto. Renato Augusto encontrou o nosso camisa 8, livre, para receber um passe sensacional. A bola veio, ele dominou a bola escapou, bateu no Caio Paulista, voltou para ele cortou o Caio Paulista, que caiu igual um saco de bosta no chão, e fuzilou de bico para dentro do gol do São Paulo. 2-1, o 2-1 que nos dá a vantagem de podermos empatar no jogo de volta. Mas para mim, não podemos pensar em jogar com o regulamento debaixo do braço. Lá, o cenário vai ser igual ao de hoje, só torcida do São Paulo lá, pressionando, apoiando o time os 90 minutos. Então a gente não pode se acomodar e se acovardar. Tem que ter inteligência, tem que ter estratégia, tentar jogar no contra-ataque, porque eles vão pressionar muito. Só que, se a gente só ficar recuado, a gente vai acabar levando taca. A gente tem que ir para cima, na medida do possível, procurar os espaços, achar uma saída para conseguir essa classificação dentro do Morumbi. Porque o Morumbi também é nossa casa. Apesar de estar só com torcida única do São Paulo, nós temos mais vitórias do que lá, mais vitórias do que eles lá. Fazer o quê, né? Ei, você aí, freguês em Itaquera, Pacaembu e Morumbi. Chupa! Aqui é Corinthians. E aí, pessoal? Quero saber o que vocês acharam da partida. Se vocês acham que eu pego muito no pé do Fábio Santos e do Gil, porque pra mim esses dois não dá mais no Corinthians. Bruno Mendes tem que ser titular. O Lucas Veríssimo, que tá chegando agora, também é uma opção para poder estar ali na zaga. O Gil não pode ser mais titular do Corinthians. O Corinthians tem que encontrar um titular para a lateral esquerda, para o Bidu ser uma boa opção de reserva, porque para mim também ele é muito fraco para ser titular do Corinthians. E aí, o que vocês acham? Comenta aqui, pois a sua opinião é muito importante para mim, beleza? Então é isso, pessoal. Quero agradecer a sua atenção, essa audiência. Pedir mais uma vez para que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de todas as novidades também, certo? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. E acima de tudo, vai Corinthians!
Tchau!